Vamos falar do Palmeiras. Eu fiz até um levantamento. Claro que eu só peguei jogadores que o Palmeiras, de fato, passou da sondagem. Porque se a gente ficar só em atletas que o Palmeiras se interessou, ficou na sondagem, aí a lista é extensa mesmo. Mas alguns nomes que o Palmeiras tentou negociar nos últimos tempos, fez proposta e não bateu o martelo, tá? Não conseguiu fechar. Alário, Borré, Castellanos, teve até o Alan do Atlético Mineiro, que o Palmeiras não passou da sondagem, o Andrei do Vasco, que estava muito próximo agora do Chelsea, né, que foi reemprestado agora, né? O Chelsea teve que emprestar o jogador para atingir a pontuação necessária. Michael, são vários nomes que o Palmeiras chega para negociar e não consegue acertar com o jogador. Basicamente, tudo vira novela. E nas últimas horas, mais 2 propostas recusadas, rejeitadas. O Verdão ouviu um não do Bragantino pelo Arthur e ouviu um não do Guarani pelo Richard Rios. Nossa. A informação do Vene Casagrande, dando aqui os créditos. Ele informou que a diretoria do Guarani, na liderança do presidente Ricardo Moisés, recusou a oferta milionária do Palmeiras pelo volante Richard Rios. Lembrando que os direitos do atleta estão associados em 50% com o Guarani, 25% com o Flamengo e outros 25% com seus empresários ligados à agência Cala Esportes, tá? Lembrando que é um ex-atleta das categorias de base do Flamengo, fez a sua estreia no profissional do Mengão num jogo contra o Palmeiras, a gente vai lembrar daquela partida, né? O Flamengo com vários casos de Covid, mesmo assim entrou em campo aqui no Allianz Parque, o Richard Rios participou daquele jogo, foi a estreia dele no futebol profissional e agora o Palmeiras está tentando, mas já ouviu um não da diretoria do Guarani. Sobre o Bragantino, o Braga rejeitou uma oferta do Palmeiras pelo atacante Arthur de 8 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual. O Pilhado trouxe a informação ontem, no caso do Richard Rios, foi um pedido do técnico Abel Ferreira. Ainda assim, o Palmeiras se empenhando, mas nada, não conseguiu trazer ainda o tão desejado reforço pela torcida. Né? Eu acho até que nesse caso específico desses 2 jogadores, eu acho que vale um esforço maior da diretoria do Palmeiras com o Arthur do que com o Richard Rios, tá? Eu penso dessa forma. E aí, Nilson César, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno, sobre essas negociações do Palmeiras, que já está acostumado a ouvir não. Chega no negócio e já ouve não de cara. Eu acho que o Palmeiras vai ainda aumentar essa oferta pelo Arthur. Porque o Arthur é um jogador, eu acho que cairia muito bem nesse time do Palmeiras. Aliás, fez o negócio errado, né? Porque já esteve no Palmeiras, né? E vai pagar muito mais caro agora para ter o Arthur de volta, né? É esse o negócio? Isso. Vendeu por um X e vai pagar o... Tem até uma participação. O Palmeiras tem 10% do passe do Arthur. Então. Isso aí que ele está negociando é 90%. 90%. E 10% é dele. E vou falar, é capaz a gente ver mais casos como o do Arthur no Palmeiras, porque tem muito jogador bom na categoria de base e o profissional não tem espaço. Esses dois aí são 2 belos reforços. Esse Richard Rios do Guarani é um belo jogador. Jogador de meio campo, interessante, inteligente, né? Bom jogador. E o Palmeiras precisa mesmo. O Campeonato Brasileiro é muito longo. É um campeonato que tem desgaste, cartão amarelo, contusão, cartão vermelho. Precisa dar uma reforçada no elenco. E eu vou torcer para que esses 2 jogadores venham para o Palmeiras. Vai ficar mais forte ainda. Então, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que não é um negócio trágico esse, de ter que pagar alguém que já era do Palmeiras. Porque na hora que saiu, de alguma maneira, ele teve uma vantagem. O cara agradou tanto que compensa... Buscar de volta. Se saiu sem trauma, se não pichou a porta... Isso com o Pogba. Hã? Aconteceu isso com o Pogba. Lógico. Então, é negócio. É negócio. Você só vai buscar porque o cara agradou. Agradou e tá ótimo. Vai pagar menos do que pagaria se fosse contratar o cara do Bayern, por exemplo. Né? Eu acho que pagaria menos. O cara saiu sem brigar com ninguém, não pichou a porta do presidente, não fez nada. Então, eu acho que se der certo, ótimo. O que eu achei engraçado, porque o Pedro... Repete aí, Pedro. O Palmeiras cansado de receber não. Vai, fala de novo. Não, já está acostumado a receber não no mercado. Porque todo jogador que chega para negociar é não. Isso que eu disse no começo do... Mas eu acho que o Palmeiras... Os valores assustam.
Falei pra ele Isso pro e Kaique no muito começo mais. do ano que corneteiro também faz pré-temporada. Não, mas eu entendi o que o Pedro falou, mas o que eu queria dizer é o seguinte: pior do que contratar é contratar errado. É a primeira regrinha. A outra, muitas vezes, é claro que eu não estou conspirando contra esses nomes aí que você citou, não é nada disso. Muitas vezes, quem vai se arrepender é o cara de não ter ido pro Palmeiras. Isso. Tem esse também. Pode ser. Porque uma coisa é você enfrentar o que o Palmeiras enfrentou quando estava na Pindaíba, e eu lembro o grande Fernando Praz, que os jogadores não aceitavam o convite do Palmeiras, e o Fernando Praz disse, olha, um dia vocês vão se arrepender de não ter concordado em jogar por aqui. E aí o tempo passou, o Palmeiras já está aí nessa fase que todo mundo sabe. Então pode ser mesmo que o Palmeiras não vai dar R$1 a mais e deixa de contratar o Messi, ou pode ser que esses jogadores, que os staffs e os clubes estão pedindo acima, também um dia se arrependam de não ter ido para o Palmeiras. Ou não é assim? Sim, sim. Eu acho que é isso. Até em cima disso, eu vou lembrar aqui de uma negociação que não deu certo, a transferência do Ademir, né? Que o Palmeiras tentou, fez várias ofertas e o valor só subia e no final das contas o Ademir não foi pro Palmeiras, foi pro Atlético Mineiro, né? Agora tá indo pro Bahia, né? Agora tá indo pro Bahia. Claro que agora o Bahia com muito investimento e tal, a gente tem que respeitar, mas não foi assim, o que você esperava mesmo. Assim, se tivesse ido pro Palmeiras, talvez a história teria sido diferente. O jogador pode pensar dessa forma. Eu poderia estar na foto de alguma conquista aí. Isso. Eu acho, o Pedro, ontem a gente, enquanto falava desse caso, eu fucei pra caramba aqui, mandei mensagem, então até avisei que eu tenho impressão, em cima de toda essa leitura, né, com uma rodagemzinha de repórter lá do passado, você vai juntando as coisas, eu tenho a impressão que o Arthur virá pro Palmeiras. Eu diria que quase certeza que virá pro Palmeiras. Há uma ruptura da lua de mel do Arthur com a cidade, ele era o símbolo da Red Bull na cidade, aquela coisa toda, e com os últimos resultados do time, perdeu do Ipiranga de Erechim, perdeu do Água Santa, os caras andaram esculhambando ele, esculhambando o time inteiro, ele ficou meio magoadinho e aceitou ir embora. O que é que o Red Bull está fazendo? No meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, não, começo do ano, veio uma proposta do Qatar pelo Arthur. 10 milhões de euros. E o Arthur não quis, porque o projeto dele era a Europa. E o projeto da Red Bull também era Europa, alguma coisa em torno de 12 milhões de euros. Mas não era nem o dinheiro, não. Se fosse 10 milhões de euros para a Europa, eles tinham fechado. Mas, não, vamos pegar um pouquinho mais para a Europa, porque é um valor insignificante, futebol europeu, 12 milhões de euros. Poderia fazer até com Leipzig, mesmo fazer algum acordo. Estava tudo certinho. Aí, quando foi, o Palmeiras fez uma sondagem, o Palmeiras daria o Matias Fernandes, é Matias Fernandes mesmo? Matheus Fernandes, daria esse jogador e uma diferença em dinheiro. O que fez o Red Bull? Comprou o Matheus Fernandes e falou, não quero conversar sobre o Arthur porque ele vai para a Europa e porque ele é o nosso símbolo, o nosso garoto aqui e tal, não quero que ele vá jogar por um rival e o Arthur tudo bem. Hoje não, hoje houve uma ruptura, o Arthur já quer sair mesmo, já, sabe, rompemos, e aí o que o Red Bull está querendo fazer é recuperar aquela proposta do Qatar, ou seja, chegar a 10 milhões. É isso. O Palmeiras ofereceu 8, a direção do Bragantino acha muito pouco, então ela quer, sabe aquela briguinha de eu quero chegar a 10, 9,5, 10,5, sabe que nesse meio tempo eu tenho quase certeza que vai fechar. E mais, pelo que eu sei, o atleta já está inclusive autorizado a conversar com o Palmeiras sobre salários. Está bem avançado. O Richter eu não sei. Mas no caso do Arthur eu diria que está muito perto de fechar. Se é que já não fechou e estão detalhando as coisas. Tá aí, portanto, Arthur na mira do Palmeiras. Assim, também acompanhando essa negociação, como disse o Flávio, encaixando as peças, parece que o clube está disposto a negociar o jogador, sim, o jogador está disposto a sair do Bragantino. E o Palmeiras aceita pagar. A questão é pagar o preço. E aí o Palmeiras vai estar negociando, é normal, né, numa negociação. Tem um tempinho para negociar. O clube quer 10, o Palmeiras ofereceu 8. O Palmeiras quer 12. Até porque, o Bragantino quer 12. É 12, então. Mas 10 ele fecha porque é a proposta do Qatar. Entendi. Então, tá bem no meio. O número tá lá, Vanderlei, piscando. Um quer 12, outro dá 8. 10. Quer 4 milhões para nós? Para nós, é isso aí. É só olhar na nossa coisa. Qualquer coisa a gente ajuda, né? É dólar? Dólar. Qualquer coisa a gente... É dólar. Qualquer coisa a gente ajuda. É dólar. Palmeiras precisar, é só passar aqui e a gente resolve.
4 milhãozinhos, né, Perna? Você tem na carteira, né, Perna? Quase isso. E aí, isso lembrando por 90% dos jogadores. Uma diferença de pouco mais de 10 milhões de reais, tá? Isso. A gente falando aqui de 2 milhões de Se você olhar bem, desses 10 milhões, aí eu já fiz uma outra conta aqui. Desses 10 milhões do Catar, eu acredito que o Palmeiras teria 10%. Não tenho certeza disso, ou se era 10 milhões para o Bragantino. Se ele tinha 10%, já pode tirar 10% dos 10. Já estamos chegando em 9. Por isso que eu estou falando que vai dar negócio, entendeu? É mais aqui, mais lá. O Vanderlei Nogueira é bom nisso, negociar mais aqui. Depois vai fechar. Acho que o Arthur vem para o Palmeiras. Bom reforço, Piperno, no Arthur, se chegar, é um cara que eu acho que assim, o Palmeiras contratando vai ser titular, tá? Eu acho. Acho que o Abel Ferreira vai arrumar ali um espaço para ele, ainda mais pagando toda essa grana aqui, vai chegar, acho que o Palmeiras deve chegar nesse valor de 10 milhões de dólares. 9 e pouco, 10. Não pode ficar no banco, ainda mais jogador do talento, da qualidade dele. E o Flaco Lopes? Custou por aí. Banco. Este é fraco. É verdade. Este é muito fraco. Olha, Aí você me pegou, é verdade. então. Flaco Lopes. Não, mas Flaco Lopes não dá. Eu acho assim, 12 milhões. É Arthur se muito. machucou. Mas Eu acho que o Flaco Lopes ainda vai virar. Eu também. Ele tá no tempo do Veiga, no tempo do Zé Rafael, no tempo do Scarpa. O Palmeiras tem essa... Sem pressa. Tem essa coisa, Tá se adaptando, mas igual diz o Vamp aqui na Jovem Pan, concordo bastante. O Abel coloca o Flaco Lopes pra jogar, mas coloca muitas vezes pra jogar com os reservas. Tinha que colocar o cara pra jogar com o Dudu, sabe? Pra jogar com o Rony, não sei. Às vezes os acontece, caras, com as cobras criadas, entendeu? Às vezes acontece alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que tá rolando. Tem muito a ver com adaptação. Tem cara que tem facilidade, tem cara que não tem. Isso aí é uma coisa a ver. O próprio Rony demorou pra jogar bola. Tem cara Ficou que 7 tem... meses. Queriam ele pra fora. O Rony Queriam ficou jogar 7 ele pela meses, janela. Ficou 6, 7 meses sem fazer gol, o Rony. Eu acho que assim, tem cara, até pelo perfil, né? Qual foi o jogador? O Guerra. Não conseguia falar português, ficou desesperado. E não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar nunca, né? Borra, que foi abraçado no aeroporto. Que foram no aeroporto e tal. Mas aí, nem chego nesse caso, que o Borja viu uma expectativa muito grande. O Flaco Lopes, ele chega pra lá na frente virar alguma coisa. Acho que dá pra dar um tempo, até porque o Palmeiras tá num momento ótimo, ele tá ganhando. Ele não precisa do Flaco Lopes nesse momento, né? Então lá na frente, quando negociar e tal, vai acabar achando um lugarzinho Você pra vê, ele. o Fausto Vera desembarcou no Brasil num dia e no outro jogou. Eu achei O Corinthians precisa do jogador. E o Contrário cara do Palmeiras. E o cara jogou bem. Mas Tem- dos tem três cara. lá, ele era o mais badalado mesmo. Não, Quer dizer ele que era o mais era, pronto. era. Era ele, Galopo e o Flaco Lopes. o Flaco Lopes. Eram os três caras que os argentinos diziam, como esse não temos muito, esse especial, aquela coisa que eles fazem. Mas o mais badalado era o Fausto Vera. Mas é muito, Flávio, da capacidade aí do ser humano mesmo, de se Exatamente. adaptar a outra vez. É isso. Pô, o Dario Pereira, que é um caso sério. mas- Nossa, sem Demorou um tempão. Às vezes eu encontro o Dario num bar lá perto lá do chama Ibirapuera, e ele fala um pouco disso, né? Ele veio para jogar numa Eu posição. acompanhei muito isso. outra e Nossa, tal, ele e- foi um... O São Paulo quase desistiu dele. Pois é. E E de um dos repente. maiores jogadores da história do São Paulo. Acontece. E ele demorou. E aí foi o Carlos Alberto Silva, salvo engano, que teve a ideia de puxá-lo pra A zaga. Hoje eu tava vendo Ele tava no meio campo, não jogava nada. volante, hoje eu tava vendo tô vendo uma série, já indiquei aqui, mas uma coisa falada no Playbook, né, na Netflix, e são 5 técnicos contando as histórias de como eles chegaram as técnicas que eles usam. Tem um só de futebol que é o Mourinho. Eu já ouvi curiosamente o Mourinho. E o Mourinho está contando por que o Cristiano Ronaldo foi jogar de atacante centralizado. A gente sabe do Messi, né, que o Guardiola estava no quarto escuro, falou que o filho dele, o Guardiola, era meio xarope, né? E o Mourinho, sabe por que ele colocou? Por que ele colocou o Cristiano Ronaldo centralizado? Por causa do Daniel Alves. Nunca tive essa ideia na minha cabeça. Ele falou, ele era um ponta, ele jogava pela esquerda, e aí a gente foi jogar com o Barcelona e precisava ganhar do Barcelona. Eu tinha 3 centroavantes, mas o meu melhor jogador era o cara pelo lado do campo. Só que o Daniel Alves subia pra caramba, era a grande arma do Barcelona. Ele falou assim, o meu ponta teria que acompanhar o Daniel Alves. Aí ele olhou e falou, bom, quem é o meu ponta? Cristiano Ronaldo. Eu falei, não dá, eu não vou botar o Cristiano Ronaldo pra correr atrás de ninguém. Chamou o Cristiano e falou, ó, você não vai correr atrás do cara não, vou pôr um cara pra fazer esse trabalho e vou te meter mais no meio. Falou, pô, será que vai dar? Será que não vai dar aquela história? E tentou. Ele fez o gol da vitória. E a partir dali ele... Então, às vezes, acontecem essas acomodações no time, né? O cara se adapta. O Rony mesmo. O Rony já falou que ele hoje sente dificuldade para jogar pelo lado do campo. Olha que doideira. Ele era jogador de lado, foi pro centro, se adaptou e acabou dando tão certo que ele tem dificuldade de voltar para a posição original dele. É isso aí. Então, por isso que eu acho que
O Flaco não é um caso perdido. E eu acho que o Arthur chegando, nada indica que ele vai ser titular absoluto. E eu acho que o Arthur chegando também, o Palmeiras está emitindo aí um outro sinal de que talvez acabe negociando o Giovani no meio do ano. O menino, ano passado, já teve ofertas para sair. O Ajax, né, Pedro? Sim, sim. Tentou levar, o Palmeiras resistiu, a Leila não deixou e tal. Fez muito bem. E quase por esse valor aí, de 60, 70 milhões de reais. Agora, no meio do ano, quem sabe? Serão uns 12 milhões de dólares. Isso. Aproximadamente do Ajax. Só que ali naquela época o Giovani estava lesionado. Então, mas aí Hoje é tal história. tá jogando bem, já se valorizou, está mais valorizado. Então, mas é a tua história. Você segura um pouquinho do valor. Hoje os clubes brasileiros estão usando isso com muita inteligência. Você negocia, por exemplo, o Giovani por esse valor. Você paga o Arthur, mas você fica com 30% do passe dele. O moleque dá certo lá, numa nova negociação, o Palmeiras vai encher as burras. O Enzo Fernandes, o River Plate está fazendo um novo estádio, só com o percentual da troca dele do Benfica pro Chelsea. E o Palmeiras tem um problemão, entre aspas, né? Não dá para usar todo mundo que está lá. Exato. Na categoria de base. Exato, isso mesmo. Não cabe. O Arthur não cabe. Então, não teve espaço. Não tem espaço. Então, e atenção, é muito importante, todo mundo acha isso mesmo. O Palmeiras vai deixar escapar pelos dedos um ou outro, 3, 4 jogadores que vai perder. Não, na final da Copinha agora, o América Mineiro chegou na decisão com jogadores emprestados pelo Palmeiras, então, na base. Então, não dá para usar. Então, se ele puder negociar, ficar com o percentual que o Flávio falou... Isso é obrigatório. Isso é uma jogada boa. E contrata jogadores, digamos assim, mais formados... E ficar sempre com esse trunfo na mão, sabe? O Palmeiras deve estar trazendo o Arthur, porque o que você falou do Giovani deve ser uma verdade. O menino, você acha que o menino deve estar, os empresários do moleque devem estar pressionando um pouco para ele ir embora? É claro. Se tem a proposta, exatamente, os caras estão pressionando para sair. Plano de carreira. É lógico, plano de carreira do cara. Aí nós precisamos repor um cara por ali. Quem é que vai repor? Vamos trazer o Arthur. E o Giovani já dá para ir, porque já tem 19 anos. Tem 3 anos a mais do que o São Paulo ganhou do Antony mais com a negociação dele com o Manchester United do que na ida direto para ele pro Ajax. Ajax mesmo, né? Ajax. Ele então, olha só isso. E o River, então, nem se fala, né? Então você tem que segurar um percentual legal, porque senão o jogador acaba se perdendo mesmo. Você pode perder o jogador. Essa idade do Giovani, desse menino, é uma idade crucial. Todos os técnicos falam isso. Quando você bate em 22, 23 anos, passou. Você vai ter que sair para começar em outro lugar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Com o Elias aconteceu isso no Palmeiras. O Elias, que depois foi sucesso pelo Corinthians, pela seleção, ele passou. E aí o Palmeiras se desfez dele, ele foi aparecer com 23, 24 anos, e aí voltou para o próprio Palmeiras. Desculpa, pro Corinthians. Mas era um jogador de um nível muito alto, jogador de seleção, e que passou o momentinho dele, né? Então também não pode esperar passar tanto. Tem um jogador que você vai ter que vender, e também não é ruim vender, né? A venda do Hendrick, se o Hendrick não fizer nada mais, ele já foi uma coisa extraordinária na vida do Palmeiras, na história do Palmeiras. Negócio. Sobre o Richard Rios... Ainda nessa semana havia saído a informação de que o Guarani estava querendo cerca de 15 milhões pelo valor do passe do atleta. O Palmeiras chegou a 6. 6 milhões de reais. É o nome de ator de cinema americano, hein? Richard Rios. Richard Rios, né? Ator de cinema americano. A informação que saiu nessa semana é que o Guarani estava querendo cerca de 15 milhões de reais pelo valor do passe. De reais, eu me assustei. 15 milhões de reais. Euros, falou louco. O Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais e eles recusaram. Eu acho que vai chegar o Guarani, porque o Guarani não deve estar nadando de dinheiro. Até outro dia o Guarani estava numa tanga desgraçada, né? Ou não? Mas ele é pouco do Guarani, não é? Eu acho que vai chegar, né? 50% dos direitos econômicos dele são do Guarani, 25% do Flamengo. O Flamengo ainda pode receber uma grana. Esse valor deve ser o total, né? Os 15%. Ele deve ficar com 7,5, acho que é por aí, né? Vai dar samba. O Guarani não tá nadando em dinheiro. E uma grana dessa para um clube como o Guarani é dinheiro pra caramba. Então, e o Flamengo tá cheio de jogador assim, emprestado, negociado por É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. no Cuiabá. Esse princípio aí. Esse princípio. Tem gente boa e não dá pra usar todo mundo. Não dá pra usar. O Arthur chegando no Palmeiras, a gente viu agora...
nessa reta decisiva do Campeonato Paulista, o Abel Ferreira utilizando o Tabata e não usou os dois. Eu acho que ele joga como titular Giovanni Henrique, então acho que ele já chega para ser titular. Eu acho que ele faz Arthur, o Rony e Dudu. Eu acho que é isso que ele faz. Mas aí no meio de campo, no caso do Richard Rios, já é uma concorrência mais pesada, porque tem Zé Rafael e tem Gabriel Menino. Aí tem que... Aí você pagar tudo isso no cara também... Eu não conheço o Richard Rios, mas eu acho que para tirar os dois é duro, hein? Realmente. É o Zé Rafael mesmo? É a locomotiva, como ele chama, o trem. Shinkansen, trem-bala. Porque locomotiva você pode... É verdade, falei outro dia na transmissão. Você não ouviu falando? Ouvi. Pedro Marques, presta atenção. É o trem-bala. Nós vamos ter que denominar aqui o Zé Rafael de Shinkansen. Que locomotiva pode ser uma Maria Fumaça. Maria Fumaça já era. Bom ponto, esse é um bom ponto. É um Shinkansen, é um trem-bala, certo? Eu dou essa pra você, pode usar. Eu dou um recado pro Nilson. É o Zé Rafael. Menos. Não, mas ele quer ser Maria Fumaça? Ele aceita uma locomotiva. Ele quer ser Maria Fumaça. Maria Fumaça. Ele prefere Maria Fumaça Maria Turbo. Fumaça não. Maria Fumaça Turbo. Não, Maria Fumaça não. Tem que ser Shinkansen. Trem-bala. Aí, mas... Ou TGV. Mas você chama ele de TGV, que é o trem-bala. É o trem-bala francês. Aí é bonito. Aí é bonito. Na final do Paulistão a gente vai usar essa. O trem-bala da França é irritante. Você compra o ticket, ele fala assim... saída 8 horas e 7 minutos. Você fala, tá de palhaçada, né? E aí 8 e 6 não tá lá na Gare. E no Japão? Aí chegada, pô... E no Japão? O Japão não cheguei a pegar trem lá. No Japão você compra o ticket junto com o lugar que você vai sentar ali, primeiro né? jogo... Na plataforma já é a plataforma do lugar que você vai sentar. Chegou 8 e 8 e se o trem foi 8 e 7, já era. É impressionante. Lembrando que saiu Chama hoje... ele de TGV. Lembrando que hoje saiu a informação, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista vai acontecer na Arena Barueri, no dia 2 de abril, um domingo, às 4 horas da tarde. Então, depois de muita indefinição, Morumbi foi descartado, Arena Corinthians, nas últimas horas, Vila Belmiro também foi descartada, né, pela diretoria do Água Santa. E como agora é que vai a Arena torcida Barueri. do Palmeiras pode ir ou não pode? Como é que vai ser? Eu acho que pode. Eles devem divulgar, né, nos próximos dias, mas acredito que vai acertar. Mas eu acho que será a presença das duas torcidas, que não envolve clássico, e com um maior percentual para a torcida do Palmeiras. Acho que será assim, porque é um campo diferente, pronto, já não é o campo do Palmeiras, e claramente eu estou raciocinando. A diretoria do Água Santa quer faturar uma grana boa. É o momento dele. O time vai parar 8 meses. E eles querem fazer uma estrutura lá, quer trocar iluminação, arrumar, se possível, um campo de treino. Então eu acho que vai pensar em faturar uma grana. Agora, se ela achar que tem suporte para lotar a Arena Barueri e ganhar uma grana assim, ela deve usar isso. Mas eu acho que, no caso do Água Santa, a diretoria está pensando em grana, menos do que o Palmeiras. O Palmeiras não está preocupado com isso. Ele vai fazer a final na casa dele. Enfim, o Palmeiras não vai depender dessa renda aí para continuar vivendo. Mas o Água Santa é um dinheiro respeitável para os caras, né? Eu acho.